Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo, e hoje vamos com mais uma aula de física, uma aula bem simples e rápida, tá? Hoje é sobre a lei de Coulomb, que é justamente uma lei que vai tratar da força elétrica entre duas cargas elétricas. Bom, só para nos situar, aqui nós estamos vendo, estudando a eletrostática. A eletrostática começou lá com os gregos antigos, depois já foi estudada ali no Renascimento, no Iluminismo, e aí definimos também uma estrutura para o átomo, quem são os portadores de carga, os condutores elétricos e os isolantes elétricos. Vimos a definição de corpo neutro, de corpo eletrizado. Vimos como que é feito o cálculo da quantidade de carga de um corpo. E a gente viu alguns princípios da eletrostática, né? O princípio de Dufay e o princípio da conservação da carga elétrica. E aí a gente viu alguns processos de eletrização, os três principais, né? Eletrização por atrito, por indução e por contato. Existe também um quarto processo, que é a eletrização por efeito fotoelétrico. É um efeito da física moderna, por isso que a gente não aborda aqui, esse curso é de física clássica, tá? A gente viu que existem as séries triboelétricas e vamos hoje para a nossa aula simples e rápida e boa do jeito do que tem que ser, né? A lei de Coulomb, a lei sobre força eletrostática. O que acontece, gente? Esse cara aí da foto, né, chamado de Charles Auguste de Coulomb, né, um físico francês, ele que descobriu, né, qual era a força de interação entre duas cargas elétricas. Ele descobriu a natureza dessa força. Porque até agora a gente sabia que as cargas elétricas de mesmo sinal se repeliam e de sinais opostos se atraíam, né? Mas ninguém tinha explicado como que ocorria essa atração e como que ocorria essa repulsão, né? Ninguém matematizou isso. O primeiro cara que fez isso foi o Coulomb. Por isso que até a unidade de carga elétrica é remetida a ele, né? É o Coulomb. E como ele fez isso? Ele usou este equipamento aqui, que é chamado de balança de torção. O que acontece? Está vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha é um objeto eletrizado. Aqui é um contrapeso. Está vendo essa outra bolinha aqui? É um outro objeto eletrizado. E aí esses dois caras vão interagir. Ele solta lá dentro, vai interagir, vai girar um pouquinho aqui dentro, né? Por exemplo, até aqui. E aí ele vai lá e anota. Aí depois ele bota uma certa distância, vai ver onde ocorre a interação, anota de novo. E o Coulomb foi fazendo isso e ele percebeu que a força entre essas cargas elétricas ela era proporcional ao valor da carga elétrica das duas cargas, tá? E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Como assim? O que ele descobriu foi isso aqui, ó, que a força entre duas cargas elétricas é igual a K, que é uma constante eletrostática, já já eu vou falar sobre ela, vezes carga 1, vezes carga 2, né? São duas cargas elétricas, as duas que estão interagindo ali. Tudo isso dividido pela distância entre as cargas elétricas ao quadrado, tá? O K aqui é uma constante eletrostática, é uma constante de proporcionalidade. Basicamente, para a conta do Coulomb dar certo, né, estava faltando um valor ali, e esse valor é justamente o K. Para o vácuo, por exemplo, o K ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a unidade de medida. O valor que é importante é esse aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? K é 9 vezes 10 a 9. Aqui é importante você ver que a distância aqui ela está elevada ao quadrado. Tá? E quando você for fazer a conta aqui, tem que prestar atenção também nas unidades de medida. O K sempre vai ter essa unidade de medida aqui, e por ter essa unidade de medida, o Q1 e o Q2, as cargas elétricas, elas só vão poder ser colocadas na conta aqui em coulombs, e a distância apenas em metros. Tá? E aí, o que quer dizer que a força ela decai com o inverso do quadrado, né? Da distância. Isso quer dizer que quanto maior a distância, menor vai ser a força, né? Na física, quando eu tenho duas forças que são inversamente proporcionais, duas coisas que são inversamente proporcionais, essas coisas
elas têm mais ou menos um comportamento contrário, ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser a força, beleza? Então aqui, ó, observe esse gráfico, ó, é um gráfico da força em função da distância. Quando eles estão numa distância D bem pertinho, ó, a força ela é bem alta. Conforme a distância vai aumentando entre as cargas elétricas, a força vai diminuindo, ok? E outra coisa importante, beleza, a força de atração, ela é igual à força de repulsão? Sim, né? Se eu tiver aqui uma carga Q1 e Q2, né, mais Q1 e mais Q2, e tiver uma carga mais Q1 e a mesma carga Q2, só que agora negativa, o valor da força vai ser o mesmo. Essa força que a carga 1 vai sentir F1 vai ser igual à força que a carga 2 vai sentir F2, e aqui é a mesma coisa. A força de atração, opa, esse aí ficou feio. A força de atração entre eles é basicamente a mesma, tá? Só vai mudar o seu sentido, né? Aqui era o sentido da repulsão e aqui é o sentido da atração. Ou seja, se você já sabe o valor das cargas elétricas, ou já sabe a natureza dessas cargas elétricas, se são cargas positivas ou negativas, se você já sabe que a força vai ser de atração ou repulsão, isso significa que você não precisa colocar sinal aqui nessa conta, tá? Aqui tanto faz a ordem, por exemplo, das cargas elétricas e tanto faz o sinal delas. Se eu sei que uma é positiva e que a outra é negativa, né? Uma sendo positiva e a outra sendo negativa, que tá difícil hoje. Vamos lá. Se eu sei que uma carga é positiva e a outra é negativa, tá? Eu já sei que esta força aqui, este cara, vai ser uma força de atração. Então eu não preciso colocar os sinais aqui para me confundir, tá? Se eu sei que as duas vão ser positivas, eu sei que esta força aqui vai ser uma força de repulsão. Então eu não preciso colocar o sinal aqui para carregar ainda mais, para me confundir ainda mais. Beleza? Então tá, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre leis de Coulomb. A teoria é pequena, mas a parte da prática é muito importante, tá? Então leiam aí o material que eu vou mandar para vocês, façam exercícios e até a próxima aula.